Olá, ouvinte do MTB PES, eu sou a Viviane Faveri, estamos aqui para mais um programa live, o bônus da etapa 25, que foi com a atleta profissional Ercília Najara. Na conversa com a Ercília, que foi pro ar hoje, a gente conheceu a história dela, ela que era enfermeira e professora com mestrado, estava cursando, estava preparada para fazer o doutorado, mas ela guardou isso tudo na gaveta e abraçou a oportunidade de se profissionalizar no esporte. E aí, o que a gente conversou, que a gente aprofundou nessa conversa? A questão da falta que faz a base, passar pelo processo da base, das categorias de base. Então, competir quando você é mais novo, ter a oportunidade de estar na categoria júnior, juvenil, juvenil, júnior, sub-23, antes de enfrentar a elite. E aí, quando a gente chega na elite, assim, de cara, sem ter feito essa base, a gente precisa ter um tantinho de maturidade para conseguir lidar com os desafios. E aí que eu perguntei para ela e trago aqui nessa live hoje um convidado especial para a gente entender esse lado comportamental estratégico da performance, principalmente para quem não teve a oportunidade de passar pela base, que foi o meu caso, é o caso da Ercília e é o caso de muitas outras mulheres e homens que descobriram a paixão pelo mountain bike mais tarde. Nosso convidado é o Edelcio Bonetti, Del Bonetti, ele que é psicólogo esportivo, focado na performance estratégica comportamental no desenvolvimento profissional e pessoal dos atletas. Então, vou trazer eles para a live, Del Bonetti e a nossa protagonista da etapa 25 do MTB PES, Ercília Najara. Deixa eu ver se eles já estão por aqui. Oi, Vivi. Oi, Cília, boa noite, tudo bem? A conexão dela tá um pouco instável ainda. Eu tô achando que a minha conexão aqui não tá das melhores, então eu tô escutando tudo. Vamos seguindo, são os primeiros enfrentamentos. Você se preparou para esses enfrentamentos, Del? Qual que é o enfrentamento aqui do momento? Já narra pra gente. Não, assim, eu até comentei contigo, né, que escutei hoje o podcast com a Ercília e eu fiquei muito impressionado no sentido, assim, até com permissão dela, vou fazer assim, uma análise, não análise de perfil, mas uma análise comportamental da situação dela, o quanto que foi fundamental para ela encarar a questão da performance na alta intensidade, no elite, hoje em dia, sem a base. Então, ela trouxe aspectos do histórico de vida dela que foram fundamentais. E eu até te falei, nossa, vocês estão discutindo, parece que está uma construção de um processo. Então, se você pegar o podcast de vocês, dá uma linha de raciocínio completa para quem precisa fazer isso. Eu achei muito interessante por esse lado, que é umas coisas que eu vou pontuar e eu vou estar respondendo também algumas perguntas aí. Por esse lado, assim, achei fantástico. E eu trabalho, né, com muitos atletas também que são amadores, que têm trabalhos, empresas, família, tal, então estão nessa demanda competitiva também. Uhum. Então foi muito importante. Você sabe que eu sou meio cirúrgica e meio prática. Eu quero já saber o que é isso que você enxergou. Você consegue explicar o que é essa linha aí que você enxergou na nossa conversa? Tá. Ela contou um aspecto muito importante da infância dela. Tá? Ela nem está entrando aqui, a gente está falando dela, vamos lá. Ela está entrando, ela já vai entrar de volta, já ela entra aqui, mas continua. Sim, claro. Muito importante da infância dela, quando ela comenta aquela questão que ela cresceu brincando na rua, numa rua sem saída, que ela morou em Belo Horizonte e tal. Aí, a questão de brincar, o enfrentamento ali com os meninos, encarar os mesmos, entre aspas, desafios, né, que a maioria dos meninos eram os vizinhos dela, né, na rua. Ela falou, você tem um irmão mais velho, um outro irmão também. 2 irmãos. E aí o que acontece? Desde pequeno, isso é fundamental na vida de qualquer pessoa, o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança. E quando a pessoa ela tem uma oportunidade de um desenvolvimento na infância, ela tendo capacidade de enfrentar e ganhando o aspecto de autoconfiança, ela vai entrando numa fase de adolescência, numa fase adulta,
com um repertório maior para enfrentamentos na vida, no dia a dia. Voltou. Voltou. Agora eu consegui. Agora tá bom. Então eu vou só interromper o Del, vou te atualizar, Cília. Ele estava contando que a nossa conversa, nosso programa mostra uma ordem, um desenvolvimento do processo que tem uma linha na visão dele. Foi uma construção muito rica na visão dele. E aí eu já falei cirúrgico, falei, Del, eu quero ir para a parte prática. O que você enxergou? O que foi esses pontinhos aí? E aí ele falou que a construção da sua autoestima na sua infância demonstra ter sido algo de muito valor. E aí eu vou passar a palavra para ele. Sim. Cília, o ponto que você fala que cresceu brincando naquela rua sem saída, com os meninos, os enfrentamentos, a questão de você encarar aqueles desafios, aquele momento com os meninos, eu falando aqui para o pessoal, para a Vivi, a importância do desenvolvimento, tanto da autoestima e da autoconfiança na fase da criança. Isso, essa criança ela vai entrando na fase da adolescência, depois na fase adulta, com um repertório maior de enfrentamento para os desafios da vida, estudo, relacionamento, trabalho e por aí vai. Então, quando a criança ela tem essa oportunidade na infância, como é que eu posso falar? Ela fica mais cascuda, com os leões da vida, como vocês falaram, né? Os leões da elite, mas com os leões da vida. Então, isso foi fundamental. Aí, quando você relatou a questão dos estudos, da profissão, que é uma profissão que eu considero como maravilhosa, né? A parte da enfermagem que você faz. Então, assim, você é linha de frente em vários aspectos da vida. E isso, você foi... Não estou fazendo uma análise aqui, por favor, eu estou apenas avaliando o que você descreveu. É uma análise, tá? Que não é uma análise, tá? É uma análise que não é eu entendi. E isso foi possibilitando um contexto, e aí você falou um ponto principal lá, que eu vejo que é uma das bases, que é quando você estava no amador e você estava tendo resultados ganhando corrida, estava sem desafios. O que acontece quando a pessoa ela já não tem mais aqueles enfrentamentos, aquela meta que para ela, eu estou ganhando uma prova aqui e ali, vou ganhando, mas as adversárias não estão tão competitivas quanto deveriam, né? E eu estou sobressaindo. Quando a pessoa ela olha no horizonte e fala, eu quero um objetivo maior, uma meta maior, essa é a condição principal que leva o repertório da pessoa, do atleta, a gerar motivação. Agora eu quero mais. Então, quando você falou isso, eu já fiz uma ligação. Olha, ela sempre enfrentou. E aí agora você falando de todo esse processo que você vem de treinamento, árduo, direto, eu acompanho, né, você pelo Instagram aqui, e o repertório de enfrentamento, e o repertório de autoconfiança que você demonstra, que você trouxe assim, no seu histórico, e na infância foi fundamental, isso é o que garante a questão assim, de você estar sempre querendo mais, estar sempre tendo aquela questão da coragem mesmo, de encarar os desafios. E isso, quando não acontece na infância, atrapalha tudo na fase adulta. Então, aí chega na fase adulta, uma pessoa, eu tenho uma ansiedade com a largada, e a gente vai ver, não é a largada, às vezes era uma questão de falar ou não, se posicionar, se aventurar em arriscar um trabalho, isso, aquilo, eram os movimentos que a pessoa não tinha, e aí chega num esporte de alta intensidade, que é o mountain bike, o mountain bike vai cobrar dela o repertório, entendeu? Então, foi uma coisa que me chamou a atenção, que a forma como vocês conduziram, assim, eu falei para a Vivi, é um processo que muitos adultos nesse momento podem copiar. Opa, eu vou entrar, eu vou encarar, vai ter derrotas, vai ter vitórias, vai ter sofrimento, vai, mas quanto mais você enfrenta, maior o leque de possibilidades e o campo vai abrindo sua vida. Então isso me chamou muito a atenção no podcast de hoje. Perfeitamente com as suas colocações, e eu vou acrescentar mais um detalhe, né? Nesse momento da infância, foi justamente o momento que eu tive que desenvolver também uma capacidade de adaptação, porque eu estava mudando de um estado para outro. A gente tem questões de fala que são muito marcantes no Nordeste. O sotaque nordestino, ele é muito preponderante, principalmente para uma criança de 7 anos, quando muda para uma capital bem maior, né, uma cidade muito maior do que a que eu vivia. Eu tive muito choque de realidade, tanto no sotaque, a forma como eu me expressava, as minhas brincadeiras, que eram completamente diferentes das que eu vivia lá no Ceará. Então, assim, essa capacidade de adaptação e esse repertório que você fala, eu
eu concordo plenamente. Acho que a infância foi o grande marco na construção de quem eu sou hoje como atleta. Sim. A gente falando na biologia básica, variabilidade comportamental. Quanto mais você desenvolve, mais você se adapta. Então, a questão, quanto mais a criança, né, ela explora, né, eu acho que não foi você que mudou sozinha, mas ela explora o ambiente muda, ela vai se adaptando. Isso colabora muito no sentido atualmente, entendeu? Dos enfrentamentos, assim, facilita. Gente, e aí, que legal. Hoje é biologia, psicologia, tudo aqui misturado. Porque a biologia no sentido de que o que ela sente influencia no que ela vai gerar no corpo dela, é isso? Não, a questão assim, por exemplo, para uma sociedade sobreviver, uma sociedade, ela tem que ter uma questão de variabilidade comportamental. Não adianta todas as pessoas tiverem o mesmo pensamento que a sociedade não evolui. Então tem a pessoa com pensamento X, Y, ideologia, tal, religião, e isso promove a variabilidade. E na questão do indivíduo, é a variabilidade no sentido de interação com o meio ambiente. Então, a questão do Nordeste, depois em Minas, brincou na rua, isso, aquilo, mountain bike, enfrentou, estudou, academia, é doutora na questão, entendeu? Então, assim, a vida é um ciclo de enfrentamentos em que a pessoa, quanto mais ela enfrenta, mais ela aprende. É por esse olhar. E isso que eu falo muito para os atletas. Uma das palavras que eu utilizo duas, né? Enfrentamento e movimento. Quanto mais constante, que vitórias, derrotas, frustrações vão ter. Mas quanto mais você insiste, mais você analisa dia a dia o que você faz, o atleta, mais preparado ele está para lidar com a intensidade de uma disputa, a intensidade de uma prova, e treino e por aí vai. Vou perguntar para a Ercília, porque eu estava ouvindo a nossa conversa hoje e eu deixei passar uma perguntinha bem no começo, que é exatamente nesse assunto, que você fala que as capacidades emocionais desenvolvidas no seu ambiente profissional te trouxeram te ajudaram nessa entrada no profissional, no esporte profissional. E eu não perguntei quais eram. Eu queria saber se você nomearia, se você falar é isso, aquilo, ou é essa história toda. Você consegue enxergar, assim, alguns pontos específicos que fala isso me ajuda na largada, isso me ajuda na análise de prova depois, isso me ajuda a enxergar meu adversário. Tem algum ponto, assim, dessa sua capacidade emocional? Quais capacidades emocionais foram essas? Bom, eu sou enfermeira e a minha formação toda sempre girou em cima da emergência. Então, a tomada de decisão na minha vida sempre foi muito rápida. E como o Del falou, linha de frente. Então, eu que sou ali a porta de entrada daquele paciente, eu sou o primeiro contato dele, né? Então, assim, eu preciso ser muito resolutiva e eu preciso também ser assertiva naquilo que eu vou propor nas primeiras medidas para ele. Então, assim, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto na emergência quanto na terapia intensiva e passei boa parte da minha vida como enfermeira dentro de um setor fechado de oncologia. Então, lidar com a morte era algo, assim, muito, muito comum para mim. Então, eu tive que desenvolver várias habilidades emocionais. É claro que eu não vou falar que eu acostumei ver gente morrendo, não é isso, mas eu aprendi a lidar com esse sofrimento do outro de uma maneira que isso não provocasse em mim também um sofrimento. Então, essas capacidades de, por exemplo, durante uma prova, quando eu estou diante de um momento que eu preciso ter uma tomada de decisão muito rápida, isso para mim é muito sutil. Como, por exemplo, acho que você vai lembrar daquela ultrapassagem da Paula Galan, na Paula Galan, que você estava logo atrás em Itabirito. Nossa, foi ali demais! Foi uma tomada, assim, de decisão muito rápido, que eu já tinha visto. Eu tinha percebido que na volta anterior seria possível, mas eu tinha que acertar o time. Então, assim, eu sou muito... Eu gosto de ter esse risco, mas parece até mentira, mas é um risco calculado. É perfeitamente calculado. Então, quando eu faço uma ultrapassagem daquela, não é porque simplesmente eu tenho habilidade e vou. Não, é porque eu senti, primeiro, que eu dou conta, segundo, que eu tenho essa capacidade de avaliar rapidamente o meu cenário. Então, esse ponto eu vejo que a enfermagem contribuiu muito. E, além disso, a enfermagem é quem gerencia
é um setor. Então, eu tenho que ser extremamente organizada, eu tenho que ter planejamento do que eu vou fazer desde o início do meu plantão até o término do meu plantão. Óbvio que eu tenho que ter essa capacidade de lidar com o novo, né, que muitas intercorrências elas acontecem. Então, eu acho que essa capacidade que a minha profissão trouxe foi lapidando, né, ao longo do momento que eu a exerci. Eu vejo que no esporte eu consigo transformar para um novo cenário. Então, para mim, essa capacidade ela se torna mais sutil, mais fácil. Gente, fantástico. Eu tô encantada com essa história. Del, você caiu, sinto muito, porque eu tava aqui ouvindo, impressionada, assim, eu sou muito curiosa, né? Comportamental é comigo mesmo, essa análise, esse mix. E é muito legal entender a profissão, o background da Ercília, somado à experiência profissional dela como enfermeira, gestora de um departamento, tendo que tomar de decisão rápida, tem que ser assertiva. E isso é feito nas pistas. E ela relatou uma história que eu vou contar para o ouvinte, para quem não sabe, acho que assim, poucas pessoas puderam ver o que eu vi. A gente estava numa corrida super intensa, super disputada em Itabirito, e tinha uma situação em que poucos pontos de ultrapassagem, salvo um lugar em que tinha uma curva, em que ou você fazia a curva pela parede mais rápido para sair na fluidez, ou você ali tinha que diminuir um pouco a velocidade e dava espaço para outra pessoa, assim, né? Não é que dava espaço, mas o ponto a Ercília ultrapassou uma adversária pela parede, enquanto a adversária estava fazendo a curva por dentro. E foi assim, calculado, o timing perfeito, foi incrível, né? Então, esse tipo de coisa que ela falou, que ela já tinha visto na volta anterior, que era possível de fazer, calculou, sabia que o que estava em jogo ali, o timing do movimento, o que ela tinha que fazer. Chegou na hora, ela estava pronta para fazer, não tem pensar duas vezes, pronto, vai, né? Não tem dúvida. Achei isso, assim, super legal. Sim. Não, eu lembro dessa ultrapassagem dela, eu lembro que eu estava assistindo até pela internet. Como dizem os antigos filósofos gregos, quando vem uma coisa assim, uau, sabe? É mais ou menos isso, entendeu? Mas, Vivi, eu vou fazer um comentário. Eu ouvi tudo que ela falou, por mais que eu caí aqui, mas eu estava ouvindo, tá? A questão profissional, e isso, a questão da idade. Quantos anos mesmo você tem, Cília? Eu não lembro agora. Tem 33. 33. Então, por exemplo, os atletas, de uma forma geral, nessa idade, mesmo que entrando numa elite, entrando em umas categorias, as subs, né, as categorias masculinas, femininas, são fortes também. Uma coisa que eu noto muito, Ercília, da questão de competência profissional, eu vejo lideranças, pessoas que são líderes nos seus trabalhos, empresários, empresárias que são linha de frente, têm uma facilidade muito grande para se adaptar a um processo, se adaptar aos enfrentamentos. Então, a questão do histórico de vida da pessoa, ele ajuda a encurtar, mesmo que você não tenha uma base e tal, mas na parte comportamental, mental, oferece para a própria pessoa um repertório muito grande. Então, ou seja, eu chamo isso de uma vantagem competitiva, quando uma pessoa traz algo assim. Então, por isso que eu falo. Por exemplo, eu trabalho com alguns atletas júniores hoje. Então, qual que é a demanda que eu estou trabalhando com eles muito nesse sentido? Como ganhar dinheiro com patrocínio, como se posicionar, como levar resultado com uma marca. Ou seja, além da parte competitiva, profissional, colocando para eles a visão de um empreendedor, como um atleta. Que a gente não consegue desconectar mais isso. Hoje a gente tem tantas informações e ferramentas, se a gente deixar o atleta só por si só, tudo bem. Ele vai conseguir desenvolver, mas se desconectar ele à volta das determinadas competências que lá na frente, com patrocinador, uma cobrança, isso, aquilo, então vão pedir, vão solicitar, então o atleta está mais pronto dessa forma. Então faz muito sentido a liderança e eu vivencio isso com os atletas que eu trabalho também. Muito bom. Esse ponto me chamou muita atenção. Só vou fazer um complemento do que ele falou, Vivi. Quando eu entrei na elite, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu tinha essa bagagem profissional, né, como enfermeira, como professora, e eu via que existia uma certa dificuldade dos atletas de performarem fora das pistas. E assim, acho que pela forma como eu interpretei no momento, né, que eu estava observando determinadas coisas, é como se não houvesse esse complemento, né, do que é o ser atleta
com o profissional. Eu via que em muitos momentos o comportamento fora das pistas me dizia muito mais sobre quem era aquela pessoa do que, de fato, os pódios ou as conquistas que ela tinha conseguido. Então, assim, a importância de você ter, de fato, uma construção de vida, o que eu chamo de trajetória de vida, que vai te trazer situações onde você, independente do momento que você for inserido, você vai performar tanto fora quanto dentro das pistas. Eu acho que isso é um ponto bem interessante, até mesmo de discussão, que eu ainda continuo vendo algumas situações que eu vejo o atleta dissociado daquele momento como um todo. Porque, querendo ou não, a gente é uma figura pública. A gente é uma inspiração, né? Então, eu acho que a gente tem que se manter alinhado com aquilo que a gente performa dentro das pistas. Exato. A competitividade é dentro e fora das pistas, né? Não adianta. O tempo todo. A gente tem que se acostumar com isso. A vida exige isso. Aí é nesse ponto mesmo que, às vezes, até mesmo que você mencionou em questão de patrocínio, às vezes o que toma mais peso em uma decisão de uma marca para apoiar ou não um atleta não é nem a questão das habilidades que ele desempenha dentro das pistas, mas sim como que ele interage com seu público, como que ele se comporta fora das pistas. Eu acho que esse é um ponto assim, essencial, até mesmo de discussão, porque a gente precisa, enquanto atleta, de desenvolver esse lado também. Total. A questão nesse momento, eu trabalho isso muito com um atleta. Eu tenho atletas amadores que têm patrocínios assim que eu caio de costa o quanto que ele consegue, mas pelo posicionamento. A verdade vende, a assertividade vende, relação de confiança vende. Então, o atleta, quando ele começa a se conhecer por esse lado, se reforçar por esse lado, competência técnica, excelente, ele está lá treinando e tal, e segue o processo. Porém, o âmbito profissional hoje em dia está exigindo mais. Hoje, por exemplo, até outro dia eu trabalhei um atleta para ele ser diretor numa empresa multinacional. Eu falei, olha, vamos trabalhar assertividade. Porque a parte técnica você tem. Vamos trabalhar comportamentos assertivos, aquilo, que eles vão falar isso com você lá. Vão pedir performance assertiva. Ele conseguiu a vaga, porque lá dentro ele entregou o que ninguém estava entregando. Então, isso acontece muito no meio do atleta. Marcas estão começando a olhar por esse lado, pelo que eu percebo. Não tenho muito esse acesso, mas essa é a tendência. É legal, né, trazer esse aspecto do meio ambiente e essa visão da Ercília, essa forma como ela colocou, muito interessante de ouvir, que ela sentiu de cara uma associação dos atletas com o meio que eles vivem. Então, eles só estão focados no que vão fazer da largada, entre a linha de largada e a chegada, né? Saiu dali. Exatamente. E agora? E era uma das minhas queixas com o Edelcio. Eu falava, Del, tipo, eu vou para as corridas, mas assim, tô indo para competir, mas antes da corrida, depois da corrida tá chato, porque não sinto, né, aderência ao meio, não sinto feedback do meio, né, falta ressonância, assim, e aí, essa é uma das coisas que me afastou um pouco das competições, agora falando no relato pessoal, né, já pegando o gancho, porque é muito esforço, é zero glamour para você fazer as viagens, passar um tempão fora de casa, e aí você chega lá e não sente que você está ganhando com aquilo. Então, eu acho que essa foi um pouco da raiz daquela pergunta que eu te fiz sobre se você encontrou prazer no esporte. Perfeito. Eu vejo, Vivi, que acho que voltando para a minha infância, eu tenho uma capacidade de adaptação muito boa, sabe? Eu consigo me desvencilhar desse tipo de sentimento em qualquer situação. E eu sentia muito isso, que eu de fato, eu vou usar talvez até uma palavra forte, mas uma ausência de profissionalismo de profissionais. E eu chegava e falei assim, gente, a pessoa não tem noção de vida. E esse era um questionamento que eu tinha. Mas a minha tentativa foi sempre, ok, eles são assim, eu não preciso ser. Então, eu consegui, de certa maneira,
trazer para perto de mim pessoas que talvez tinham eu gosto de fazer teste, vou contar um aspecto pessoal. Antes de entrar na elite, eu mandei algumas mensagens, sabe, para algumas atletas que eu acompanhava. E aí, quando essas atletas não me responderam, eu falei assim, esse aspecto é algo que me chama a atenção, porque se você lida com o público, você tem que ter tempo para o público. E eu sempre prezei por isso. Eu acho que a partir do momento que você tem, e aí eu uso uma palavra que até o Delcio falou, você tem competência. Mas você precisa, dentro de uma competência, você tem que ter habilidade, você tem que ter uma capacidade emocional muito boa. Então, não é simplesmente se mostrar hábil dentro das pistas, mas de que forma que, por exemplo, eu nunca rejeitei quem quis vir dar uma volta comigo. Isso, para mim, não é uma oportunidade, por exemplo, de você, enquanto minha adversária, eu não vou te passar a linha. Muito pelo contrário, eu quero, se eu quiser ganhar de você, se o objetivo for ganhar de você, que eu ganhe numa situação que seja igualitária, entende? Então, assim, se eu puder contribuir para a sua formação, para a sua evolução, que bom, porque eu tenho uma troca em relação a você quando você anda comigo, entende? Então, assim, essa capacidade do corporativismo no esporte eu não vi quando eu entrei. Ainda mais se tratando de uma elite feminina, né? Que naturalmente as mulheres são mais competitivas com outras mulheres. Então, isso me chocou. Tanto é que todas as vezes que eu fui fazer voltas e tal, eu sempre estava com pessoas que ou eram de outras categorias ou eram homens, porque isso é muito natural. Vão lá, cara, passar a pista, isso não tem problema. Na elite eu senti essa dificuldade muito grande, muito acentuada. E quem está aqui acompanhando a live é a sua parceiríssima de Brasil Ride, queridíssima Letícia Cândido. Ela que foi é uma grande campeã. Eu admiro a Lelê, conheço ela desde quando na primeira Copa Internacional, eu lembro dela e deu a admirar a destreza dela. E obrigada, Lelê, pela sua audiência aqui. Se você quiser participar do papo, Lelê, não queria falar nada não, mas a gente, qualquer coisa, bota você pra dentro. Eu adoro a Letícia. Eu acho que antes mesmo de eu entrar na elite, ela foi uma pessoa que eu me identifiquei pela história. Eu via muitas semelhanças da história dela com a minha história. Eu não acompanhava muito. Quando eu entrei na elite, eu não tinha referência. Eu sabia quem estava ganhando. Acho que era a Raíza, a Isabela e tinha a Letícia. E aí eu não acompanhava muito, porque eu não tinha tempo para acompanhar, dados a minha vida louca. Mas a Letícia era alguém que, quando eu tinha a oportunidade de competir, por exemplo, na Copa Internacional, era alguém que eu torcia por essa proximidade. E anos depois eu tive a oportunidade de competir junto com ela na Brasil Ride, que foi um momento de muito crescimento para mim. Ela me transmitiu muitos feedbacks daquele momento. A gente viveu altos perrengues juntos que só acrescentaram muito na nossa evolução como atleta. E ficaram esperando até o último momento, porque atacaram a gente nos últimos quilômetros da última etapa e venceram, levaram a última etapa, eu lembro bem. Eu fiquei até lembrando disso, Ercília, hoje, depois que eu vi o nosso programa, que você falou o quanto foi duro a véspera da Brasil Ride, né? Você teve que pagar horas no trabalho, chegou lá exausta. Eu tô achando que ao longo da Brasil Ride você foi descansando, se recuperando e terminou bem. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. Porque, assim, por mais que o momento, a intensidade da prova foi muito alta para o meu preparo físico daquele momento, eu hoje fazendo uma leitura assim bem racional, mas aquela rotina que eu tive no pré-prova foi muito mais dura do que a própria prova, entende? Então, assim, eu consegui em vários momentos ter esse momento de desconexão com o meu trabalho e isso me aliviava muito no dia a dia de prova, já que ela é tão dura, tão desgastante pra gente, pro físico e pro mental também. Agora eu quero trazer uma pergunta para a gente voltar nessa questão da gente ajudar um atleta que é mais velho e está indo largar na elite e, né, jaula dos leões, bora lá, não passou pela base e tem que performar.
como ser combativo e como se preparar para o combate? Quais são... O que a pessoa pode fazer, treinar em casa, no treino, visualizar, mentalizar? Como que ela chega na largada? Porque ela não pode chegar na largada, olhar para o lado e ficar com medo, né? Uhum. Qual que é o lance? Acho que eu vou deixar o Edelcio responder, e aí, Cília, eu vou deixar você comentar o que ele falasse. Você pode discordar dele, tá? Se quiser, fica à vontade. Ele é meu amigo, Não, ele é meu brother. Eu sei onde ele mora. Tem que discordar, tem que discordar. É por causa da variabilidade, né? Comportamento tem que ser variável. Exatamente. Quanto mais variabilidade aqui, também o pessoal aqui, quem está assistindo a live vai adorar. Na questão da elite, assim, o nível máximo, tanto masculino, feminino, de intensidade, né, de exigência hoje em dia, uma pessoa, por exemplo, que trabalha, que às vezes tem uma empresa, que tem um emprego e tal. O primeiro ponto, assim, ele entender a realidade. No sentido, bom, o que eu tenho hoje? Eu tenho um trabalho, de repente eu tenho um estudo, eu tenho 1h30, 2 horas por dia para treinar. É corrido, é complicado. Então, assim, eu quero entrar na elite, mas qual que é a minha proposta? Eu quero ser campeão brasileiro? Quando? Daqui 1, 2 anos, eu tenho 30, 32, 35 anos. Então, o importante, eu sempre falo para o atleta... Obrigada por me incluir. Tá. Eu sempre falo para o atleta para ele começar a trabalhar com metas curtas, objetivos curtos, para ele começar a sentir dentro de um processo que tem que ser bem estabelecido nesse meio. Às vezes o atleta assim, tem questões externas. Eu vou começar a competir na alta intensidade porque estou cheio de problemas na empresa, no relacionamento, isso, aquilo e tal. Só que ele vai chegar ali na competição, ele vai encarar um monte de problemas. Vai encontrar a Ercília, vai encontrar o Guilherme, vai encontrar o Henrique, entendeu? Como que ele vai lidar com isso? Então, resolve aqui e vem leve para cá. Monta um processo e você vai analisando isso conforme o tempo, o espaço e as condições atuais. Então, o que eu sugiro para um atleta que toma uma decisão como essa? Passar por um processo de adaptação. Aí ele vai tomar uma decisão lá na frente, se compensa ele, eu quero ser campeão brasileiro da elite com 35 anos. Ou eu posso ser campeão brasileiro da elite na sub-40, por exemplo. É campeão brasileiro, tudo bem que tem o nível é totalmente diferente. Mas para a condição da pessoa, ele não pode destoar da realidade. Ele não vai poder abandonar o trabalho, o relacionamento, isso, aquilo, por causa somente de um sonho. Esse sonho tem que te dar retorno. O sonho não é só a parte emocional, ele tem que fazer sentido para a vida. E aí sim, eu sempre olho por esse lado. Mas depois um processo bem... Ele está rindo. Desculpa, eu estou rindo porque eu vou te fazer uma pergunta já. Tá lá vendo. Um processo bem estabelecido que conduz ele até segurança e desenvolvimento gradual. Nada de exigência, porque não tem como encarar os leões ali. Primeira vez que você cai na jaula, é difícil. Eu vejo por esse lado. Para complementar, eu acho que o primeiro passo, na minha opinião, é se permitir. Eu acho que a partir do momento que você toma uma decisão como essa, você primeiro tem que aceitar que você tem que estar de alma e corpo para aquilo dali. Dentro, obviamente, daquilo que você falou, que é a realidade. Eu, no primeiro ano de elite, eu não queria ser campeã brasileira. Não, eu não tinha bagagem suficiente. Não que eu não tivesse competência, mas eu não tinha bagagem de treinamento suficiente, eu não tinha conhecimento suficiente para pilotar uma bicicleta a ponto de me colocar numa situação de campeã brasileira. Então, assim, que foi o que eu falei na live, na entrevista com a Vivi. Eu falei, o primeiro ano eu queria entender onde eu estava. Esse é o primeiro ponto. Em qual cenário eu estou diante de adversárias que eu não conheço? E foi até bacana essa pergunta da Vivi, porque essa semana uma seguidora me mandou, olha, eu vou passar a alinhar com vocês na elite, eu tô com medo e tal. Eu falei, não fique, que bom que você se propôs esse desafio na sua vida, seja muito bem-vindo, que eu puder te ajudar, eu posso ter certeza que eu vou te ajudar, mas entenda nesse primeiro ano, para que você não se frustre, qual que é a realidade que você se insere, porque tem atletas que estão 100% direcionadas, né, para a competição, então são profissionais, que é o meu caso hoje, não foi o meu caso quando eu entrei,
E tem atletas como você que trabalha, que estuda, mas que se propõe a um desafio novo dentro de uma categoria que é mais combativa, que é mais dura no sentido da competição. Então, não se frustre. Encontre alegria na execução das provas, né, no dia a dia das provas, de uma maneira que isso vai te alavancar e não que vai te jogar para trás, entende? Porque eu acho, às vezes é o que o Del fala, e eu não brinco, eu falo muito sério, mas muita gente acha que eu brinco quando eu falo assim, segue o plano. Você tem que ter um plano. Não adianta você falar assim, eu vou entrar na elite. Tá, e aí? Como é que você vai começar a competir? Quais são as suas provas? Por que você está indo nessa prova e não naquela outra? Então, assim, você tem que ter um planejamento. Eu tenho um plano todo santo dia. Eu vou acordar, eu tenho uma sequência de treinamentos, tomo meu café e aí eu vou fazer o meu treino específico. Mas esse treino específico, ele já foi estudado na noite anterior. Então, eu já tenho metas curtas que o Del falou. Então, assim, eu acho que esse ponto é planejamento. É muito, muito importante você planejar essa entrada na elite. Não no sentido de colocar a métrica lá no alto, mas sim coisas que sejam perfeitamente factíveis. Excelente. Tirando eu e a Letícia, você sente que tem outras atletas da elite que estão aproveitando essa sua maturidade, conhecimento, clareza para evoluir na questão comportamental estratégica também? Tenho sim. Eu vejo hoje que algumas publicações minhas servem de, querendo ou não, de um norte para outras atletas. Igual aquela publicação que eu fiz agradecendo todas as mulheres da elite que me fizeram evoluir demais no ano anterior. E assim, não é demérito da minha parte, né? Que pensamento pequeno, atleta pequeno. Não acho que seja. Eu, muito pelo contrário, o que eu sou hoje... eu dependo muito de você, de vocês que competem junto comigo, porque se você melhora em um ponto, significa que eu preciso também melhorar nesse ponto, porque senão você me vence nesse ponto. Uhum. E a ideia é que a gente possa nivelar quanto mais cedo todos os pontos positivos e negativos, a gente tem um combate melhor na elite, que foi o que aconteceu no ano passado. A gente tinha ali 4 atletas que sempre estavam no pé de guerra para ser campeão naquela prova. Então, assim, era como se fosse o detalhe. Ganhava quem errava menos ou quem estava naquele momento mais preparado. Então, eu vejo isso hoje, que a forma como eu penso, ela não é... Muita gente, talvez, no início não tenha entendido, porque eu não era alguém conhecida, mas hoje eu vejo que tem outras atletas que se espelham muito na forma como eu penso, em muitos momentos que eu tenho oportunidade de compartilhar com elas, ou até mesmo nas minhas postagens. Uhum. Algum comentário, Del? Sim, muito importante o que ela disse, a questão do atleta passar para as pessoas o valor do seu desenvolvimento. E isso as pessoas percebem, as pessoas precisam. Às vezes segue como uma orientação para as pessoas. Não é somente, tudo bem, ela conquista lá o pódio e tal, mas como que eu transmito isso, como que eu passo isso para as pessoas? Porque foi difícil. E a questão, o ambiente é deveras competitivo. Onde existe competitividade, existe evolução. Quando faz a comparação, significa que se tiver competitividade, todas vão evoluir. Uhum. Eu falo, por exemplo, se alguém começa a ter um destaque, e de repente, assim, não começa a ter uma disputa ali intensa com o primeiro lugar, por exemplo, uma pessoa começa a se destacar demais, a variabilidade começa a perder a referência, ou seja, a competitividade tende a dar uma estagnação, acontecer uma estagnação no desenvolvimento. Agora, quando o atleta ele consegue performar dessa forma, levar dessa forma, é o benefício que ele gera. O trabalho do atleta, a competição do atleta, o benefício que ele gera para o meio, que as pessoas entendem, nossa, o que ela faz, ela segue um processo, o posicionamento dela assim, a hora que começa a fazer sentido, a pessoa se solta no próprio processo dela. Porque, de uma forma geral, desculpa te prolongar um pouquinho aqui está vindo umas coisas aqui importantes. A maioria das pessoas, elas, sim, de uma forma geral, é claro, aquela questão de resultado a curto prazo, de não ter aquela paciência de desenvolver, de planejar a médio e longo prazo.
Então, é a mesma coisa quando alguém pergunta assim, eu queria uma estratégia comportamental para a prova de domingo. Não tem. Você tem que treinar, você tem que sentir, você tem que absorver, você tem que perder, ganhar e aplicar isso. Não é assim, eu vou fazer um estalo de dedo com a pessoa. Então, muitas pessoas esperam isso. E se o atleta não se toca, ele não passa esse valor, essa questão do processo, essa questão de todo o desenvolvimento, o benefício que ele gera por ser aquele atleta e atuar daquela forma, quando ele faz isso, excelente. Mas quando ele não faz, fica vago. Uhum. Era exatamente por isso que eu estava rindo aquela hora que você falou, porque eu estava pensando, tem um processo, a pessoa tem que entender onde ela está, tem o plano, tem que ter essa noção da visão geral do realista do processo, e a pessoa que está com muita pressa e sem paciência, assim, você vai bater lata, não tem jeito, ou você aceita ou não vai dar para fazer o esporte, é incompatível, né? Você tem que aceitar essa condição. O processo é duro, o processo é lento, é muito mais, você se doa muito mais do que talvez você consiga observar o tanto que você está evoluindo naquele primeiro momento. E muitas pessoas mensuram, né, o progresso no processo com o alcance de pódios. Eu acho que esse talvez seja o principal ponto que as pessoas se frustram, principalmente na elite, né? E aí eu estou incluindo tanto a elite masculina quanto a elite feminina e até mesmo no sub-23 hoje que eles conseguem ter um nível de competitividade com a gente, né? Porque eles se largam juntos. Então eu vejo que a mensuração, quando o atleta mensura, e é muito fácil. Eu gosto muito dessa área de psicanálise, então eu também adoro essas leituras. Então, assim, eu faço várias leituras do que está escrito, que o atleta escreve, e aí isso me provoca várias reflexões. Eu já vi vários posts de atletas que era, assim, muito fácil identificar quando o atleta está focado exclusivamente na performance, porque o pós-prova dele, geralmente a repercussão que ele dá e o foco que ele dá para a postagem é sempre o que deu errado, não o que eu cresci, entende? Então, assim, eu acho que independente se você conseguiu performar bem ou não, isso é uma leitura que é muito pessoal, baseada naquilo que você acredita enquanto atleta. E eu falei na nossa entrevista que eu não me coloco como primeira colocada em todas as provas que eu vou. Isso será sempre uma consequência da forma como eu me posiciono dentro daquela prova, da forma como eu me preparei. Então, o pré é muito importante. Porque durante a prova tudo pode acontecer. Às vezes você está extremamente preparado e um pneu rasga, alguma coisa dá uma pane mecânica, dá uma pane física, mental. Então, assim, essa capacidade de você adequar a sua métrica para a sua realidade, eu acho extremamente importante. Muito bom. Excelente. Uma base da assertividade, quando o atleta ou qualquer pessoa aprende a descrever o que sente, ele começa a observar, se conhecer até mais, se soltar. É libertador isso, né, Ercília? Sem dúvidas, sem dúvidas. E eu não tenho medo de falar, olha, foi excelente, fiquei, sei lá, na 4ª posição, mas eu adorei. Igual ano passado eu fiz provas excepcionais do ponto de vista de números mesmo, né? As métricas que a gente usa. E aquele salto de qualidade na minha performance não me colocou no primeiro lugar. Mas isso era algo que naquele momento não fazia, não tinha tanta importância, justamente porque eu conseguia ver os degraus que eu estava subindo em relação à forma como eu estava performando. O valor do desenvolvimento. Sim, sem dúvidas. Uhum. E aí você tem que ter esse foco, porque senão você se frustra. E aí você fala, poxa, eu performei tão bem. Esse foco vai vir seu e da sua equipe, né? Porque se você for esperar esse foco dos seus patrocinadores e do mercado, acho que a gente ainda tem algo muito a caminhar para chegar nesse nível de reconhecimento do atleta, né? Do trabalho do atleta. Mas esse é um ponto que eu vejo que tem mudado, assim. Eu vejo hoje que a dança das cadeiras, da forma como eu chamo, né? As trocas de equipe, elas têm demorado um pouco mais. Então, se você fizer uma análise hoje da elite feminina e da elite masculina, você tem
nomes, figurinhas repetidas por mais de um ano, mais de 2 anos naquela equipe. Então, hoje eu consigo perceber que ainda é muito lento né, a mentalidade, mas eu consigo perceber que existe um planejamento mais a longo prazo do que a curto prazo. Ó, você não foi campeão brasileiro, tchau. Uhum. Parte das escolhas de determinados atletas baseavam, né, o foco era exatamente o pódio, né? O que você ganhou, não o que você é. E aí eu vejo que hoje tem algumas equipes que já conseguem perceber isso de outra maneira. Senão nenhum projeto vai para frente também. Precisa disso. É o processo. E eu vejo também uma questão cultural do próprio grupo dos atletas, dos posicionamentos. Então, quanto mais profissionalismo ele leva nos seus posicionamentos, é aquela velha questão de não aceitar migalhas. Se você vai aceitando, você vai gerando aquele próprio contexto para isso. Mas agora, se você conseguir levar o valor do seu processo, conseguir verbalizar com uma marca, com um patrocinador, uma empresa, que tipo de resultado você pode levar, que não é só o pódio, entendeu? Que é o valor, o desenvolvimento, diversas coisas, as coisas começam a mudar. É uma relação. Quando eu olho esse lado, é uma relação. Se por um lado, possivelmente, tá, ainda não tem uma grande quantidade de profissionais que estão observando isso dos atletas, por outro lado, os atletas não estão aproveitando essa brecha para aproximar. Então, mas é uma coisa que já está acontecendo. O que ela fala, eu concordo muito. Isso está acontecendo, mas teria que se intensificar, sabe, nessa parte. Que tem a ver com a própria questão do valor do esporte em si. Entende? Então, quando... Pode falar. Não queria... Não, eu achei que você tinha encerrado sua fala. Desculpa. Eu já esqueci, pode falar. Bom, é o seguinte, a gente tem mais 10 minutinhos aqui de live. Então eu queria lembrar os ouvintes, quem quiser mandar alguma pergunta, pode comentar ou mandar pelo negócio, o bonequinho de perguntas. E enquanto isso, eu queria que você comentasse, Del, uma coisa que a gente falou hoje mais cedo. A gente trocou alguns áudios, porque você me deu um feedback da entrevista, você falou quanto você tinha gostado e tudo. E você falou, a gente pode até comentar sobre a questão do XCO versus XCM. E aí eu tô curiosa, queria saber o que você tem a trazer em relação a isso. Porque lembrando, na entrevista com a Ercília, a gente fez um pouco desse paralelo, eu especialista XCM, ela especialista XCO, o quanto questões da personalidade do nosso histórico de vida influenciam nessas habilidades. Né? E aí eu queria que você falasse. Fundamental, bem lembrado. Características. Aí, assim, eu não vou nem por perfil, eu vou por questão de intensidade, em questão de forma como o atleta se comporta ao administrar o estresse nesse tipo de prova. Então, quando até a Ercília falou que ela tem mais facilidade no XCO, o XCO ele é um tipo de estresse que a gente chama de uma fluidez mais curta, da intensidade de recuperação. Então, ele tem uma variabilidade melhor, que a gente chama que é o estresse agudo. Você dá uma pancada, dá uma recuperada, uma pancada, recuperada, ou seja, a curto prazo, né, curto prazo que eu falo assim, em termos de tempo, 1h20, 1h10, 1h15, uma prova, por exemplo, você tem uma administração excelente, porque você treina isso. Então, é o famoso estresse agudo, pancada, aquele estresse abrupto, igual aquele exemplo que ela falou no podcast que ultrapassou você numa pedra, gera um estresse abrupto na atleta. Nossa, o que ela fez aqui agora para eu reagir? Acontece isso. Ela está lendo coisa, ela sabe o que está fazendo. A questão da maratona é um tipo de estresse que a gente chama assim, um estresse crônico, que ele tem a intensidade, mas no tempo, no espaço, ele é mais duradouro, assim, no sentido linear. E esse estresse resolve um tipo de preparo para o atleta de administrar muito bem isso. Se o atleta ele não coloca pequenas intensidades nesse processo, uma prova, por exemplo, de 4 horas, vamos lá, ele vai ficar andando lá Z3, Z4, dá um exemplo aqui, o mesmo treino, vou falar um treino de Z3, ele vai andar 4 horas num treino de Z3, uma estrada de terra, tal, no mountain bike. Se ele segura lá, mantendo uma determinada potência média dentro do Z3... Peraí, só um pause, assim, eu queria falar que isso que você está descrevendo não é mountain bike para mim, não. Isso daí é um gravel bem sem graça. Não, mas eu tô falando da questão, eu sei, mas eu tô falando assim da questão da linearidade. Uma cornetada. Que agora que eu moro em Quebec, no Canadá, você não pode me falar que
que não tem trilha no meio do negócio. Ah, não. Eu tô tentando usar a referência do linear. Então, quanto menos variabilidade de estresse você tem, a tendência é que isso machuque muito. É a mesma coisa se você, por exemplo, ficar o dia todo fazer uma planilha no Excel. Você vai ficar digitando 2, 3 coisinhas o dia todo. Passa 2 horas, você não aguenta fazer mais aquilo. Você quer fazer uma coisa, você precisa da variabilidade. Então, numa prova de maratona, o atleta que consegue distribuir uma variabilidade melhor de intensidade, de administração de estresse, é o atleta que consegue levar a longevidade da disputa lá para o final. Então, Olha, vou só fazer um adendo. Foi muito bom isso que você falou da variabilidade, porque uma das minhas capacidades que o XCO trouxe para a minha vida, porque assim, eu sou uma endurance, eu sou muito do endurance, eu aguento sofrer muito, muito tempo. Mas aí, se você coloca a questão da intensidade, eu, né, não tinha essa habilidade e precisei desenvolver isso quando eu foquei no XCO. E aí, a qualidade que isso me trouxe para a vida profissional fora da bike foi a de conseguir sentar, ter 100% de foco em uma atividade, trabalhar, ser muito produtiva por 1, 2 horas, sair, descansar um pouco, mudar de assunto, voltar e dar outra paulada. Eu não tinha isso antes. E hoje em dia eu sou muito mais produtiva por conta dessa habilidade que o XCO trouxe para minha vida. sim. Não, eu acho que é um pouco da transferência do foco, né? Quando a gente passa uma pista, né? Eu não sei qual que era o seu planejamento estratégico de uma pista, mas normalmente eu divido aquela pista em setores. Então eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quantos setores eu quiser, né? Digamos assim. E aí, naquele setor, em cada setor você tem um foco específico. Então, eu acho que é esse ponto que o Del está falando, porque por mais que seja uma intensidade abrupta, mas a gente tem, se a gente puder colocar uma outra curva nesse gráfico, a gente tem a mudança de foco o tempo inteiro, né? Porque você vai variando muito rapidamente. Então, se uma hora eu tenho que descer naquela linha que eu treinei tantas vezes, mas e se tiver algum atleta que caiu, infelizmente, naquele ponto, como que eu vou? Aí você junta já com outra capacidade, né? E qual que é a sua capacidade de tomar uma decisão num curto espaço de tempo? Então, o XCO, eu acho ele muito dinâmico, muito dinâmico. São várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, você tem que estar ligado a tudo. E aquela visão de túnel, ela é muito importante, porque senão, se você sai um pouco dessa visão, você erra uma transição, você passa a marcha no lugar errado. E a minha dificuldade no XCM, eu acho que foi justamente esse ponto de ser tão explosiva, né? E gostar tanto dessa variabilidade. Chega no XCM e dá ai meu Deus, não aguento mais. Sono. 1 hora desse jeito. Ai, não aguento. Então, assim, eu tenho dificuldade, melhorei muito, muito, muito mesmo. Mas eu ainda tenho muito a melhorar no XCM. Que legal. A gente pode fazer um training camp, você me ajudar a melhorar no XCO e eu te ajudar a melhorar no XCM. Eu acho que o Quebec é o lugar perfeito para a gente fazer isso. Pode vir, pode vir. Cara, que legal essa forma da gente terminar essa conversa. Eu achei muito rico, achei incrível, até porque acho que o Adélcio já me ouviu como cliente / paciente, atleta dele, falar muito das nossas disputas, né, Del? E que legal é, tipo, a gente amadurecer, evoluir, tá aqui nesse novo momento e podendo solar, né? Porque, poxa, se a gente tivesse tido essa conversa há 2 anos atrás, teria sido tão mais legal competir. Então, Sim. teria sido até, né, tudo teria mudado, mas a gente tá aqui por um motivo. Eu tô saindo dessa conversa transformada, muito feliz, realizada mesmo. Obrigada aos ouvintes do MTBPS também por estarem aqui apoiando essa conversa e dando feedback, né? Porque eu recebo esse feedback do meio, é por isso que eu tô aqui produzindo esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigada, gente. E fiquem à vontade se vocês quiserem dar mais considerações finais. A palavra é com vocês. Eu acredito muito que a vida é uma troca. E eu acho que a partir do momento que a gente consegue promover esses momentos de troca, né? Eu concordo com você, eu acho que se a gente tivesse tido
Se eu tivesse conhecido a Viviane pessoa, né? Porque, infelizmente, naquele momento ali, a gente se limita muito a conhecer a Viviane atleta. Se eu tivesse essa oportunidade de ter te conhecido enquanto pessoa lá atrás, eu acho que talvez as trocas que nós teríamos dentro de pista e até mesmo fora delas, teriam sido muito mais suaves e transformadoras como foi essa conversa. Então, assim, eu gosto muito de troca, eu não sou uma pessoa fechada, muito pelo contrário, eu acho que eu sou aberta até demais, mas eu vejo muito que é muito engrandecedor, seja no esporte, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, a partir do momento que você tem essa capacidade, essa oportunidade de debater. Eu acho que a variabilidade é muito importante, né? Eu tenho a minha trajetória, você tem a sua, e a partir do momento que a gente tenta encontrar similaridades, a gente vê o tanto que a gente é parecida, e a partir do momento que a gente encontra aquilo que é, né, destoante, a gente vê o tanto que a sua história pode me ajudar e a forma como a minha história também pode te ajudar. Eu acho isso muito bacana. É mesmo. Muito legal. Obrigada. Obrigada. Agradeço aqui a presença, né, o convite, duas grandes feras aí do mountain bike nacional, mundial, tá? E a vida é um eterno aprendizado. Então, assim, a gente aprende diariamente. Quando você abre as portas para aprender diariamente, a gente aprende sozinho, com os outros, aquilo, tal, qualquer pessoa. Basta estar aberto a enfrentar, a se movimentar e por aí vai. Então, também é um baita aprendizado, eu já tenho até ideias aqui de algumas coisas, eu sou assim, eu já vejo possibilidades. Então, mas valeu demais, e fico agradecido mesmo pelo convite aí, parabéns pelo podcast de vocês duas ali, dá para vender um processo pronto lá, eu vou falando para vocês. Sensacional. Gente, obrigada. Quem não ouviu a entrevista, vai lá no Spotify, Deezer, o Apple Podcast, o player que você quiser. Tá, o MTB Pass tá lá cheio de conteúdos incríveis. E a entrevista com a Ercília publicada hoje, aí fresquinha para vocês ouvirem, conhecerem mais dessa menina de Ceará que migrou para BH e tá dominando o mountain bike. Daqui a pouco tá brilhando no degrau mais alto do pódio brasileiro. Beijo grande para vocês e a gente se vê por aí, de preferência nas trilhas. Obrigadão, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite.